crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Saudações, caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao episódio piloto, a primeira edição do VAT60, um podcast que pretende contribuir um pouco mais com a comunidade de tecnologia e, é claro, contar com a presença de muitos convidados especiais. Eu vou aqui me permitir uma rápida apresentação. Meu nome é Léo Lopes, eu sou radialista, podcaster, eu sou proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, host de vários podcasts aí internet afora e a partir de hoje também host do VAT60, o episódio que a gente tem o prazer que você esteja ouvindo nesse momento. E no nosso programa inicial, no programa piloto, a gente vai falar um pouco dessa tecnologia que muita gente fala que é talvez a maior inovação desde a criação da internet, ou talvez seja a maior do século XXI, e também a gente vai comentar por que a gente ainda está engatinhando a passos tão lentos no blockchain. Exatamente, o tema do primeiro episódio do VAT60 é blockchain, e para falar sobre isso, a gente trouxe aqui, é claro, alguns convidados especiais, e para apresentar esses convidados, eu chamo aqui ao meu lado o meu co-host do VAT60, meu amigo Thiago Sampaio. Tudo bem, meu caro? E aí, Léo, beleza? É verdade, um prazer enorme estar nesse projeto. Eu tô aqui falando diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Sou responsável pela uma das equipes de desenvolvimento aqui na Conductor Tecnologia. Esse projeto a gente tenta, como você bem falou aí, o objetivo dele é a gente compartilhar um pouco das nossas dores e principalmente dos nossos acertos. É um prazer para quem gosta de tecnologia e a gente que está aqui tomando uma cerveja e batendo esse papo tão descontraído. É um prazer enorme compartilhar com isso, né? E aí, Léo, para tentarmos gerar uma boa discussão e aí focar exatamente nas dores, né, que a gente tem durante o desenvolvimento, obviamente, de blockchain, que é a discussão que está aqui no podcast, a dinâmica que a gente vai utilizar é que cada participante vai compartilhar 3 opiniões sobre o tema de cada episódio, né? Falando o que mais gosta, o que é que ele indica, o que é que ele não indica para essa tecnologia. E aí pode ser processo, tecnologia, ferramenta, framework, linguagem, whatever, o que ele quiser. Certo. Né? Eu, pessoalmente, evito muito, toda vez que penso sobre blockchain, em pensar que a blockchain é uma bala de prata, né? Ou seja, blockchain, obviamente, é uma puta de uma tecnologia, mas, na minha opinião, não veio para resolver todo tipo de problema. Atualmente estamos avaliando e testando o framework do Azure, na Microsoft Azure, que chama-se Workbench. E super indico atualmente o blockchain Hyperledger, que está na Linux Foundation, né? E aí, do meu lado aqui tá Guilherme Palmeira. Guilherme, meu amigo aqui da Paraíba, hoje residente lá em Brasília. Fala direto do Cicobi e vai trazer pra gente uma puta de uma opinião que ele vem trabalhando nos seus projetos de blockchain para o Cicobi e um consórcio de bancos. Fala, Thiago, beleza, cara? Primeiramente, queria dar uma boa noite aí a todos e agradecer principalmente o convite que me foi feito. Como o Thiago falou, eu sou de João Pessoa, mas eu moro em Brasília há alguns anos já e eu trabalho no Cicobi, mais precisamente eu sou arquiteto de soluções, venho cabeçando como líder técnico aí nos assuntos do Cicobi que vem a ter blockchain como tema principal, né? Então, como o Thiago falou, eu queria citar o que é que eu evito em blockchain hoje, utilizar blockchain em sistemas que todos nós irão rodar no mesmo data center, ou até que a mesma entidade é dona de todos os data centers. Então, eu evito utilizar blockchain para esse tipo de situação. Eu evito utilizar o Hyperledger, por exemplo, para sistemas que necessitam de tolerância à falha bizantina, ou que tem uma infraestrutura um pouco deficiente. Eu evito utilizar corda para transações distribuídas, ou que seja de software livre. Eu evito também utilizar multi-chains quando a gente precisa de um sistema para consultas mais rebuscadas. Atualmente, eu avalio e estudo tecnicamente o Hyperledger Fabric, o Corda e o multi-chain. E eu indico os 3. Basicamente, são meus 3 tópicos que eu gostaria de discutir, que a gente vai discutindo no decorrer desse podcast.
Boa, Guilherme, valeu. Mas para continuar a nossa dinâmica, temos aqui do lado o Juliano Tosi. Juliano aqui de João Pessoa também, executivo aqui na Conductor, tem uma vasta experiência em tecnologia e eu acho que vai compartilhar muito com o nosso tema. E aí, Juliano, beleza, meu irmão? E aí, Thiago, beleza? Obrigado aí pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui hoje. Como o Thiago falou, me chamo Juliano Tosi, trabalho na Conductor e eu basicamente estou aqui hoje para bater um bom papo sobre blockchain aqui com meus amigos. O que é que eu evito, pessoal? Quando eu penso em blockchain, eu evito me sentir 100% seguro pela simples adoção do blockchain. Eu acho que existe uma falsa sensação de segurança quando a gente fala desse assunto e a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? Ultimamente eu venho avaliando bastante implementações não públicas, né? Ou seja, implementações privadas do blockchain. Recentemente a gente teve uma declaração aí bem polêmica do Edward Snowden falando sobre isso. Ele criticou muito o Bitcoin justamente por ser uma implementação pública e a gente começou a ter um olhar mais detalhista sobre implementações não públicas. E eu indico fortemente, né, eu não estou aqui para indicar uma ferramenta, mesmo porque eu não sou um heavy user de blockchain, mas eu indico fortemente a aplicação do conceito de blockchain em setores públicos, né, justamente com o intuito de reduzir a corrupção, enxugar custos e tornar a gestão mais transparente, né, principalmente para nós que somos contribuintes. Juliano, exatamente. Isso que você acabou de falar é uma das coisas que eu imagino também que o blockchain venha mais resolver, que é a área do setor público, né? E aí, pessoal, do meu lado também tem aqui Elcius Ferreira. Elcius, que acabou de sair agora da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, também está aqui compondo a Conductor, veio lá do Conductor Lab. É um cara que está respirando 100% do que é blockchain, e aí vai compartilhar um pouco também das dores dele, do seu dia a dia. E aí, Elcius? Sampaio, é um prazer estar aqui. Como você falou, eu realmente estou respirando essa tecnologia. Fazem mais ou menos uns 9 meses que eu venho diariamente lidando com problemas e solucionando alguns outros problemas, utilizando a plataforma Hyperledger, para ser mais específico. E quando eu vou falar sobre blockchain com alguma pessoa que ainda não conhece muito bem do assunto, eu evito relacionar blockchain a somente criptomoedas. E nesse momento, o que eu estou avaliando é o framework Hyperledger Fabric, e eu super indico também a plataforma Hyperledger no geral, e é algo que vale a pena a gente colocar em debate aqui também, e vai ser interessante poder passar um pouquinho da minha experiência de alguns meses e também escutar e aprender um pouco mais com vocês. É isso aí, Elcius. Obrigado. Do meu lado também tem Humberto, especialista em N coisas, é o cara que está nos ajudando aqui no nosso som, inclusive. Humberto vem com uma vasta experiência em segurança de software e cloud computing em N. E aí, Humberto, fala um pouco, meu irmão. Fala, Sampaio, beleza, cara? Bom, meu nome é Humberto Júnior, também trabalho com tecnologia da informação aqui na Conductor, junto com essa galera toda. E será realmente um enorme prazer participar desse projeto aqui. Agradeço também aí pelo convite de fazer parte dessa galera. Tratar dessas discussões aí sobre novas tecnologias é sempre muito empolgante, né? Principalmente para a gente que trabalha nessa área. Bom, no meu caso, eu sou um cara mais assim de software livre, de open source, então também um pouco cético em tecnologias com esse hype todo como o blockchain. Então eu evito falar sobre novas fórmulas milagrosas que utilizam blockchain. É exemplo de muitas moedas que andam aparecendo aí e que muitas delas são criadas justamente para pegar essa galera que está achando que criptomoeda é fácil de você trabalhar e de você simplesmente enriquecer, como foi o boom aí do próprio Bitcoin na época, né? Avalio, obviamente, a utilização de aplicações descentralizadas, pensando em propostas open source que ajude a galera. Eu, obviamente, indico para essas aplicações o Ethereum, né? Caso você pense em aplicações descentralizadas para trabalhar. Tem muita coisa aí sendo desenvolvida, muita coisa legal que está sendo aproveitada. A Web 3.0, ela está como base em cima de tudo isso que está sendo feito aí, utilizando essas novas tecnologias. E com a apresentação do Humberto, nós fechamos a equipe do episódio piloto e é com esses pensamentos e opiniões que a gente vai começar a nossa discussão. Tá no ar o primeiro episódio do VAT 60. Não
são poucas as empresas que estão pesquisando ou desenvolvendo as suas soluções utilizando blockchain. Você que está ouvindo esse programa, com certeza você sabe do que a gente está falando. A gente não vai se ater aqui nesse momento agora a explicar os fundamentos do que é blockchain, mas a gente vai falar a respeito da utilização e principalmente levando em conta todos os pontos que os nossos participantes de hoje já citaram nas suas apresentações, por que até agora nenhuma dessas empresas emplacou o blockchain com tanta força. Então, meus amigos, eu quero perguntar, afinal de contas, esse tal de blockchain, ele vai ou não vai decolar? Será que essa tecnologia cola ou não cola? Como é que tá isso na opinião de vocês que estão utilizando no dia a dia? O que é que explica esse ritmo em que o blockchain tem sido utilizado, principalmente no Brasil? Apesar de achar que hoje existe muito hype em blockchain, talvez por causa do sucesso, do estouro que o Bitcoin deu aí de 2016, acredito, para 2017, e muita gente hoje está meio perdida, não sabe o que é blockchain ou para que o blockchain foi utilizado e quais são os casos de uso. Então, esse hype hoje é muito grande. Mas assim, só para citar um exemplo, uma vez um cara me ligou de Dubai, falando que queria fazer alguma coisa em blockchain, e eu perguntei qual era o caso de uso dele, e eu não vou citar aqui, mas assim, quando ele me explicou o caso de uso dele, eu falei, cara, mas pra que tu quer usar blockchain? Tipo assim, tu não precisa de blockchain pra isso que tu quer, assim, a gente já tem tecnologia com nível de maturidade bem mais alto hoje pra fazer o que tu quer. Mas aí eu percebia que ele queria usar blockchain mais pelo apelo comercial mesmo, pelo hype que hoje tem em cima de blockchain. Mas assim, eu acredito demais na tecnologia, eu acho que a tecnologia decola sim, o nível de maturidade ainda tá muito baixo. Para todos os frameworks de blockchain hoje, o nível de maturidade é bem baixo. Eu acredito que por isso tá todo mundo caminhando em passos bem lentos. Eu acho que é devido a isso, ao nível de maturidade e também devido à complexidade da tecnologia em si. Então, a gente vê que, por exemplo, o Hyperledger Fabric lançou essa semana passada uma versão LTS, que eu acredito que é a primeira versão que a gente conseguiria botar de fato em produção. Então, em relação à opinião direta dos bancos, com que eu convivo, assim, os bancos, o que eu vejo é que todos os bancos estão investindo muito em blockchain, porque blockchain vai reduzir muitos custos dos bancos. Por quê? Porque com o uso de blockchain a gente vai tirar a necessidade de um mediador, que hoje é a necessidade. Então, a gente tem a confiabilidade hoje das transações, por causa da distribuição das transações, por causa das diversas formas de consenso que hoje blockchain proporciona. Então, a gente consegue confiabilidade entre entidades diferentes e data centers diferentes. Então, os bancos hoje estão estudando casos inúmeros, como transações interbancárias, pagamentos, venda de seguros, empréstimos. Então, assim, existe muitos casos de uso para o banco, bem como para órgãos públicos. Por exemplo, você imagina um Detran junto com a Polícia Federal, um Serpro servindo de oráculo, por exemplo, e todos integrados no sistema de cartório. Caraca, a transferência de um bem como imóveis e automóveis estarão a poucos cliques de vocês. Então, assim, o hype é grande, mas, assim, a tecnologia é real e funciona realmente. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que decola sim, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que blockchain ainda decola sim. Não é bala de prata, mas para os casos de uso que ela realmente soluciona, eu acho que vai ter muita coisa boa por aí. Bom, Guilherme, na minha visão, o que mais prejudica a evolução do blockchain é justamente o hype. Existe um hype muito forte em cima do tema, e aí a gente vê uma grande proliferação de soluções utilizando tecnologias com blockchain, que na verdade não tem necessidade nenhuma. Então isso eu acredito que atrapalha um pouco a evolução da tecnologia. Como o Guilherme bem colocou aí, existe tecnologia sim, a gente só tem que saber aplicar ela da forma correta e coerente. Afinal de contas, a gente está falando de blockchain, que é algo complexo, você não pode sair aplicando isso em qualquer tipo de solução. E que eu acho que estão fazendo isso justamente para entrar no hype da coisa, né? A moda, né? Exato. A moda Me parece que as empresas de tecnologia, os times de tecnologia, eles querem ter algum tipo de produto para dizer, eu uso blockchain. Então, não é bem por aí. Isso o apelo comercial conta muito, né? Assim, eu acho que na hora de vender e hoje você dizer que fez em blockchain e na verdade aquele data center é seu, o cara pode estar usando qualquer um banco de dados tradicional e você não sabe se ele está de fato usando blockchain, mas ele pode vender como se fosse blockchain. Então, assim, é mais pelo apelo comercial mesmo. Mas assim, tem os cases de sucesso que vão ser fantásticos, na minha opinião, sim, tem. E agora com a promulgação dessa lei aí, a LGPD, tá todo mundo querendo resolver o problema da LGPD com blockchain. E aí, de novo, acho que não deve ser essa solução,
não é um banco de dados que deve ser usado dessa forma e, de novo, provavelmente isso não tenha que ser resolvido com um blockchain. Mas eu acho que o blockchain ele vai ajudar muito nisso aí, porque existem diversas formas de você utilizar para a segurança da informação, principalmente pensando em privacidade de dados, proteção de dados. Obviamente a blockchain ela vai ajudar bastante nesse sentido. Eu concordo plenamente com o que foi dito em relação ao hype. Durante minhas pesquisas foi claro ver isso, não só em fóruns nacionais, como fóruns internacionais. Mas assim, eu vejo também a blockchain como talvez uma ponte para ligar diferentes tipos de tecnologias também. Então, se a gente pensar num cenário, por exemplo, onde a gente tem diversos dispositivos numa rede IoT de internet das coisas, espalhados por diversos locais diferentes do mundo mesmo, que podem gerar dados, coletar dados e colocar de forma organizada, estruturada, imutável, distribuída numa blockchain. E do outro lado dessa ponte você ter, por exemplo, modelos de inteligência artificial que podem coletar esses dados vindos de diversas fontes diferentes e que podem ser treinados, podem passar por todo o processo de aprendizado de máquina. A gente começa a enxergar a blockchain nesse cenário como sendo realmente uma ponte, como eu falei. E eu acho que esse é só um dos exemplos assim, de ligação entre tecnologias que ainda não conseguem ter contato direto umas com as outras. Ô Elcio, é legal você falar isso. Agora, é importante a gente pontuar também aqui, talvez, quais os nichos ou então as soluções que estão sendo desenvolvidas, baseadas no blockchain, que vocês têm contato no trabalho de vocês no dia a dia, que vocês acreditam que vão trazer mais revoluções para o mercado, porque o Bitcoin subiu, desceu, deixou de ser a primeira criptomoeda já faz um certo tempo, e tanto é que quando foi falado de moeda, o Humberto falou moedas no plural, né? Porque não é mais o Bitcoin, né? Já são as criptomoedas baseadas em blockchain. Isso, claro, dando um exemplo que é muito mais conhecido por todos, até pela repercussão que teve. Agora, são muitas as soluções que estão sendo desenvolvidas baseadas nessa tecnologia. Então, quais dessas que vocês têm contato, que vocês acham que vão trazer o que a gente poderia chamar de revolução para o mercado, ou que vão ter uma relevância maior, um peso maior na sua aplicação? Como convivo aqui com o universo de meios de pagamento, né, eu acredito muito no blockchain como uma ferramenta para auxiliar na prevenção a fraudes. Né? Certo. Eu acredito que o blockchain ele é capaz de realizar verificações de ponta a ponta dos dados, das transações e principalmente das suas integrações. Porque como o blockchain utiliza contratos inteligentes que cada etapa de uma transação seja concluída e verificada antes que a próxima etapa possa ocorrer, a descentralização dos registros significa justamente que um fraudador não pode simplesmente invadir um único banco de dados para falsificar os registros. Ele precisa falsificar toda a cadeia, todas as informações de ambas as partes e em várias etapas da transação. Então, eu acredito fortemente na aplicação do blockchain para a prevenção de fraudes. A gente já discutiu aqui na Conducto sobre esse assunto em várias ocasiões e é algo que a gente realmente pretende investir. Também existe outra vertente da aplicação do blockchain que eu acho bastante interessante, apesar de não ter aplicado, não ter tido nenhum tipo de contato, que é justamente as políticas de Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente, para você verificar a identidade dos seus clientes e avaliar os riscos potenciais em um relacionamento comercial. Então você consegue identificar se aquele cara ali é um bom pagador, é um mau pagador, se aquele cara ali é um cara que tem um bom nome na praça, e a gente consegue fazer isso. Já existem empresas especializadas que conseguem fazer uma boa varredura na identidade dos seus clientes. Então eu acho que esses nichos de mercado, tanto as políticas de prevenção à fraude e de identificação da identidade dos clientes, são bons nichos de mercado onde a gente pode explorar o blockchain. Concordo plenamente, Juliana. Internamente aqui na Conducta a gente tem estudado um pouco sobre exatamente isso, que é a análise de crédito e fraude, né? Mas a gente enxerga algumas dificuldades de como fazer com que eles ou os terceiros consigam participar da nossa blockchain e o porquê e qual é o interesse deles para a nossa blockchain. A gente está implementando, inclusive, um aqui, né? Elcio está aqui do lado para comentar um pouco sobre isso. E aí, na tua visão, qual é a vantagem que você vê de o cara participar da blockchain, no caso de fraude? Eu tenho uma visão aí que a gente consegue identificar cada entidade envolvida na transação de uma forma muito mais segura. A gente vem pesquisando e a gente vem debatendo internamente, e a gente tem que correr atrás justamente de uma maneira e de uma forma onde o blockchain pode ser aplicado
para a gente garantir que cada etapa, né, além dos dados, cada etapa dessa transação realmente é proveniente de onde ela deveria ser. Existe uma preocupação muito grande hoje, a gente processa N transações financeiras, existe muita preocupação com relação à origem dessas transações. Eu acredito que o blockchain vem justamente para auxiliar a gente nesse sentido. Eu acho que justamente um dos principais papéis do blockchain é justamente a identidade do blockchain. De você conseguir criar uma identidade única para cada usuário e você ter a segurança em cima disso para que ele possa realizar diversas ações, seja na internet, seja numa transação bancária, sem precisar, por exemplo, usar um login de site ou até mesmo senha para poder fazer isso, né? O blockchain ele tem essa facilidade de você criar essas identidades e eu acho que é isso que o mercado financeiro busca também, né? Nessa questão que eu acredito que a questão da fraude hoje em dia acontece justamente por conta disso, né? Pessoas se passando por outras, e eu acredito que o blockchain ele venha facilitar principalmente a identidade daquele usuário nesse sentido. Há um outro cenário também, Humberto, que inclusive é um cenário que é bastante citado nas documentações de projetos, de tecnologias, de plataformas que a gente pode estar utilizando o blockchain, que é um cenário realmente que é modelo. E esse cenário é um pouco diferente do que a gente está atualmente trabalhando e vivenciando aqui na Conductor, mas é um cenário onde é possível fazer todo o rastreamento e toda a verificação de algumas condições de produtos que são transportados desde a sua origem, seja um armazém, por exemplo, ou uma fazenda, até o seu destino, seja ele uma loja ou um estabelecimento comercial. Então, há uma série de etapas e de critérios que são necessários que sejam cumpridos de forma rigorosa, até dependendo do produto que está sendo transportado. E que essas informações podem ser, sim, colocadas dentro de uma blockchain para que os smart contracts possam estar recebendo esses dados e atuando conforme esses dados estejam sendo colocados na blockchain. Então, é uma forma automatizada e rápida de reagir a essas questões de mudanças e imprevistos nas rotas de produtos que estão sendo transportados. Ô Guilherme, conta um pouco pra gente também o que vocês vêm fazendo lá no Cicobi, né? O que você pode compartilhar com a gente com relação ao uso do blockchain lá, cara? Então, Léo, assim, eu não posso nem falar muita coisa, talvez porque, como tem vários bancos, né, nesse projeto conjunto... O NDA não permite que você fale muita coisa. Mas, assim, tem muita coisa que já foi divulgada na mídia, então o projeto foi apelidado pelo codinome aí de SFD, Sistema Financeiro Digital. Então, se vocês derem uma pesquisada no Google aí, com certeza vai achar alguns chamados, até porque o projeto ele foi demonstrado em uma feira de tecnologia em Porto Alegre, a gente fez demonstração ao vivo lá para o público. Então, basicamente, o que eu posso falar que é um consórcio de grandes bancos, que eu também não posso citar o nome agora, mas a gente está trabalhando em cima de fazer transferência de dinheiro e utilizando o blockchain. Então, em teoria, seria um substituidor ao TED Doc de hoje, e sendo 24/7, com taxas bem mais baixas por causa do que a tecnologia nos oferece hoje. A gente consegue reduzir muito o custo dessas taxas, porque a gente não precisa de mediador, enfim, um bocado de coisa. Então, praticamente isso. O sistema financeiro digital vem para resolver essa questão de liquidação, de TED, DOC, esse tipo de coisa. E só para comentar um pouco do que falaram mais acima, também eu sou o primeiro suplente do vice-presidente do GT de blockchain da Febraban. Então, existem outras iniciativas de blockchain acontecendo também na Federação dos Bancos, e que uma delas se trata realmente do cadastro de possíveis clientes, para que todos os bancos possam compartilhar o cadastro daquelas pessoas mais um pouco, para evitar fraude de pessoas que existem ou que não existem, passando por outras. Então, assim, em relação ao sistema financeiro, existe muita coisa sendo feita aí em paralelo. Eu não posso compartilhar muita coisa, mas assim, sobre o SFD, se vocês derem uma pesquisada aí, vai ter já muita coisa, tem alguns chamados aí já na internet. Ô, Guilherme, será que você pode compartilhar um pouco o que é que tem debaixo do capô desse negócio aí, desse SFD? Qual stack, ferramenta ou algo do tipo? Não? Talvez em off a gente possa conversar melhor. Então, exatamente o que você estava falando aí do Banco Central, né? O banco criou uma blockchain agora, inclusive com um produto até que com o mesmo nome que a gente tem aqui na empresa que eu trabalho, que é o Pier, o nome. E aí, já falando do que a gente já comentou aqui novamente, uma das coisas que eu mais imagino para blockchain e o mercado do blockchain
uma blockchain aí para as transações financeiras pelo Bacen. Será que vai vir alguma bloco aí para substituir a nota fiscal eletrônica ou algo desse tipo? Não sei. O Banco Central, ele tá acompanhando, ele vem participando das reuniões, inclusive nas reuniões da FEBRABAN. Ele faz o papel de regulador, né? Então, o primeiro de tudo, ele tem que impor regras. Então, por enquanto, tá tudo muito vago e a gente não sabe até quando o Banco Central vai aceitar a gente fazer uma transação financeira utilizando blockchain. Mas ele é de acordo, ele conhece a nossa arquitetura, ele conhece o nosso projeto. Então, assim, ele tá bem interessado na tecnologia, ele vem acompanhando bastante. Guilherme, até que ponto vai esse interesse do Banco Central, né? Eles se preocupam do ponto de vista da regulamentação fiscal ou eles se preocupam a nível de tecnologia, né? Como é que acontece essa regulamentação do Bacen? Das duas coisas, inclusive uma das coisas que o Banco Central vem nos questionando bastante é sobre o TPS, né? Sobre o throughput, aguenta quantas transações por segundo. Então, assim, você percebe que eles estão preocupados tanto no nível técnico como também no nível negocial, assim, eles vêm participando, assim, eu não posso falar pelo Banco Central, até porque, assim, o Banco Central é outra entidade, eu trabalho pro Cicobi, mas, assim, o que eu posso dizer é que ele vem querendo fazer um papel de regulador, mas ele tá bastante preocupado tanto na área negocial como na parte técnica. Porque o sistema financeiro hoje no Brasil, ele é referência lá fora. Você pegar os Estados Unidos, por exemplo, hoje, para você fazer uma transferência interbancária lá até hoje, ela não é tão eficiente quanto a nossa. E assim, a gente trocar o que tem funcionando hoje para uma coisa que ainda está, vamos dizer, engatinhando, é um risco muito forte. Então o Banco Central está bem preocupado com isso. Guilherme, esse projeto que você está falando pra gente, que é o SFD, que está sendo acompanhado pelo Bacen, há algum projeto similar já fora do país ou o Brasil está sendo pioneiro nesse tipo de iniciativa? Durante a palestra que a gente apresentou em Porto Alegre, um dos palestrantes desse evento de tecnologia era... Eu esqueci o nome dele, é um francês, que ele foi um dos precursores do criador do Zelle, que é um aplicativo semelhante, que não utiliza blockchain, mas para fazer também transações interbancárias. Quando ele viu o SFD funcionando ao vivo, ele fez um comentário bastante pertinente, que ele, caraca, eu vim do Vale do Silício para cá e achei que ia trazer novidade para vocês e vocês me surpreendem com uma dessas. Então... existe sim algumas coisas de blockchain lá fora, mas eu acredito que nada em produção, fazendo transferência, usando dinheiro real, eu desconheço. Sim, eu acredito que a nossa rede hoje, acho que é a primeira da América Latina, por exemplo. Muito bem, meus amigos, o papo tá muito proveitoso, muita informação bacana, todo mundo concordando, todo mundo aí fazendo perguntas pros amigos, mas na verdade agora nós vamos botar a lenha pra queimar porque tá começando o bate-boca. O bate-boca é algo que o VAT60 tá trazendo pra gente poder escutar os comentários especiais dos nossos convidados. Você ouviu que lá no começo, cada um deles falou aquilo que evita, aquilo que avalia e aquilo que indica relacionado à blockchain. E aqui no nosso bate-boca, a gente vai discutir um pouco a respeito disso. O que cada um avalia, o que cada um evita e o que cada um indica a respeito de blockchain e por que fazem isso. Então, para começar, é claro, eu tenho que botar aqui o meu primeiro amigo, o meu primeiro co-host na Berlinda, Thiago Sampaio. O que é que a gente deve evitar em primeiro lugar, na sua opinião? Vamos lá, Léo. É o seguinte, como eu falei lá na abertura, a gente já foi comentado aqui hoje, tem que parar de pensar que blockchain é de fato uma bala de prata para todo tipo de tecnologia, ou melhor, para todo tipo de problema. Concordo com o que você disse na abertura, ela veio para ser sim a maior invenção pós-internet, eu acho que sim, vai modificar muito o mercado financeiro principalmente, e o melhor, tudo aquilo que centraliza informações. Trabalhamos aqui numa empresa que é bem o nicho da nossa empresa, ou seja, sabemos que em breve a maioria dos negócios tendem a mudar, mas não todos. É bem legal trabalhar com tecnologia nova, trabalhar com framework, uma mudança tão grande que isso vem causando, mas não vai se aplicar para todo mundo. Recentemente eu vi Fábio Akita falando aí na internet que se compararmos hoje blockchain com a invenção da internet, nós deveríamos estar praticamente em 1994, quando a internet estava nascendo, e a maior novidade que a internet tinha era um hyperlink lá onde você clicava, linkava para outra página, tinha um GIF animado já, mas enfim, nós estamos basicamente naquela timeline de 1994, ou seja,
tem muita coisa para vir por aí. Mas quem sabe o que é que de fato vai decolar. Estou avaliando bem a ferramenta do Azure, iniciei há pouco, acho que todo mundo deveria avaliar. É um conjunto de ferramentas lá do Azure Blockchain Workbench. E o Hyperledger, para mim, é um conjunto de ferramentas que mais chega ao próximo produtivo, né? Tem uma grande empresa aí, que é a IBM, dando um suporte sobre essa ferramenta. Tem um consórcio, que é da Linux Foundation. Tem casado muito bem com os nossos negócios, modelo de negócio que a gente tem aqui no Conductor. Então é isso, eu acho que, como opinião, o Hyperledger super indico e quem sabe vamos dar uma testada aí no Workbench do Azure. Lembrando aqui para os nossos participantes também que aqui no nosso bate-boca você não é obrigado a concordar com a opinião do coleguinha não, tá? Você pode discordar também, então se alguém tiver alguma opinião que eventualmente seja um contraponto do que o outro tá não só avaliando, como evitando, como indicando, você tem a liberdade de fazer isso, afinal de contas é para isso que existe o bate-boca, né? Senhor Guilherme, diretamente de Brasília, o que é que você ou evita, ou avalia, ou indica com maior intensidade? Como eu falei também anteriormente, eu evito utilizar blockchain quando é para uma mesma entidade, ou seja, quando os nós irão rodar no mesmo data center, ou mesmo se for em data centers separados, mas data center possui a mesma entidade, então eu não vejo a necessidade de utilizar a blockchain para esse caso de uso. E sendo mais específica, técnico, eu evito utilizar Hyperledger quando o sistema necessita de tolerância à falha bizantina. Só para falar um pouco da tolerância à falha bizantina, que foi um obstáculo que o Satoshi Nakamoto, quando foi criar o Bitcoin, que ele passou, que era um problema computacional até então, não tinha resolução. No tempo dos generais bizantinos, eles precisavam invadir um castelo, e eles só conseguiriam concluir aquela invasão se todos atacassem o castelo ao mesmo tempo. E não poderia haver traidor. E ele não tinha como saber se tinha traidor. Então, esse problema computacional era até então não resolvido. E o Satoshi Nakamoto, ele utilizou o Proof of Work, no caso. Na verdade, ele utilizou vários conceitos, como a árvore de Merkle, enfim, para criar o Proof of Work. Então, o Proof of Work, o Satoshi ele criou para justamente resolver o problema da tolerância à falha bizantina. Então, em relação ao Hyperledger, ele não tem a tolerância à falha bizantina por causa do ordenador, né, do Order hoje, que ele utiliza o Kafka e o Zookeeper para fazer a ordenação dos blocos, e até então, hoje, ele é centralizado. A gente até consegue descentralizar o Kafka hoje, mas começa a ter problemas de latência e throughput e assim, não é uma boa. Então, para alguns sistemas que não precisam de tolerância à falha bizantina, o Hyperledger Fabric é perfeito, apesar de a complexidade dele ser bem alta. Então, que eu falei que se o cara tem uma infraestrutura um pouco deficiente, eu evito utilizar Hyperledger porque ele é bem complexo. Ele é bem complexo de você criar uma entidade, de você criar um membership, como a gente chama, e conectar outro nó e sair espalhando esse nó, instalar chain code, enfim, o nível de complexidade do Hyperledger de todos os blockchains que eu estudei até hoje, ele é sem dúvida o mais alto. E hoje, assim, ainda tá tudo meio que na mão. A gente usa muito shell script para rodar uma rede Hyperledger. Então, eu evito também utilizar Corda para transações distribuídas. Assim, hoje existe uma discussão de que o Corda é ou não é blockchain. Se você pegar a questão da tolerância à falha bizantina, o Hyperledger também não seria blockchain. E o Corda, só propagar transações peer-to-peer, então tem muita gente que cai dizendo que o Corda não é blockchain, mas enfim, é uma solução legal, interessante. Eu avalio, eu indico em estudar o Corda também. Apesar de que o livre ainda do Corda, o que o Corda oferece livre, não está pronto ainda para produção. Queria falar um pouco do multichain, assim, eu evito utilizar multichain quando a gente quer consultas rebuscadas, já que multichain é como se fosse um banco de dados chave e valor. Então, se você precisa informações, queries, consultas mais ricas, o multichain não te dá isso. Apesar de ele ser extremamente simples, ele ser um fork do Bitcoin, que já está rodando aí no mercado há mais de 10 anos, tem um modelo para asset nativo bem interessante, assim, ele é bem simples. Então, já falando que eu evito utilizar multichain, eu falo que eu indico utilizar ele quando você quer simplicidade e utilizar um asset nativo, por exemplo, que é você tem um asset, ou você tem uma moeda, ou você tem algum ativo. Então ele é bem interessante, ele é bem simples de ser utilizado. Eu acho que a utilização do Corda vai muito quando você quer uma privacidade entre transações, porque, como eu falei, assim, tem gente que critica que é um defeito do Corda ele não propagar transações para todos os nós, mas
para outros casos ele se faz muito interessante, porque, por exemplo, você imagina uma rede de blockchain rodando há 10, 20, 30 anos, existem infraestruturas que não precisam daqueles dados de 30 anos, apenas eles precisam guardar os dados que eles trafegam, às vezes são poucos, então eles não precisam guardar os dados de todos nós, então eu indico corda para esse tipo de situação. E o Hyperledger Fabric para mim é o mais completo, eu acho que ele traz uma customização bem interessante para todo tipo de caso, e abriu recentemente para Node.js, para gente criar smart contracts com Node.js, eu achei bem interessante, é bem customizável, então assim, apesar da complexidade, então dependendo do sistema eu acho que vale a pena, eu super indico o Hyperledger Fabric aí, como o Thiago falou, a IBM tá por trás, tá bem interessada em botar esse projeto pra frente. Eu falei mais um pouco atrás, eles lançaram há pouco agora a versão 1.4, que é uma versão LTS, tanto é que a próxima versão agora é só a 2.0, então eles vão dar uma estacionada nessa 1.4, é uma versão que eles esperam rodar limpo. Então, assim, falando um pouco mais sobre o SFD, por exemplo, a gente já brincou com o Hyperledger, a gente já brincou com o SFD com multichain, já brincou com Corda, então a gente já recriou o sistema em diversos blockchains para a gente realmente testar. Então, o Fabric eu venho trabalhando desde a versão antes da 1, acho que era 0.8, e na 1 já houve uma mudança muito drástica, na 1.1 também. Sim, a versão 1.2, por exemplo, do Hyperledger, ele não tinha nem a paginação funcional ainda, então para você ver que o nível de maturidade ainda é muito baixo. Então eles logo lançaram 1.3, resolveram o problema da paginação, e agora lançaram a versão 1.4, que também vem consertar um bocado de coisinhas que estavam pendentes. Então, o que eu evito, avalio, indico, é isso aí. Muito legal, Guilherme, a sua experiência ampla relacionada à blockchain. Eu queria fazer aqui uma provocação pro Elcius Ferreira, meu querido amigo. Ô, Elcius, negócio de blockchain é criptomoeda, né, cara? Não adianta ficar falando outra coisa, porque é tudo perda de tempo. O negócio mesmo é fazer dinheiro, né? Então, na verdade, eu realmente evito associar a blockchain somente a criptomoedas. E eu acho que é interessante a gente citar, principalmente para uma pessoa que está começando a ler e estudar sobre o assunto, que não é só isso. Uhum. E que, na verdade, criptomoedas são apenas uma das aplicações para blockchain. E quando uma pessoa está começando a estudar sobre o assunto, é muito comum encontrar material que se relaciona diretamente a Bitcoin, por exemplo. Sim. É comum encontrar, pesquisar por conferências que possam abordar sobre blockchain e encontrar conferências que, na verdade, são sobre criptomoedas e que algumas palestras e cursos que vão ser sobre blockchain. Então, é normal na cabeça de uma pessoa que está começando a estudar ver essas duas coisas como sendo muito ligadas, muito dependentes umas das outras. Mas blockchain, na verdade, não depende do Bitcoin. Bitcoin depende da blockchain. Então é por isso que eu evito relacionar somente a criptomoedas. Acho que é porque o primeiro grande hype veio justamente por conta do Bitcoin. E né? É comum. E a gente vê gente muito rica por aí e muito pobre também, muita gente que investiu e acabou ficando pobre aí por conta dessa alta e queda. Então, as criptomoedas hoje também não são tão confiáveis como se pensava, né? E as pessoas acreditam que o blockchain é somente isso, né? Pelo menos é o que eu tô achando nesse momento. Sim, só um pouco do histórico. Quando Satoshi resolveu criar o Bitcoin, foi que ele começou a pensar o que é o dinheiro. E ele pensou um dinheiro como um grande sistema de contabilidade. E os bancos como sendo um sistema que controla essa contabilidade do dinheiro. Então a ideia dele era acabar com os bancos. Ele pensou, cara, a gente não precisa dos bancos. Então o que é que eu posso fazer para resolver, pra gente acabar com os bancos? Ele teve esse pensamento por causa da crise mundial de 2008, né? Então ele, a gente não precisa dos bancos. O que é que eu preciso fazer? Então que a gente não precise dos bancos. Então veio aí que ele veio a ideia de criar o blockchain, assim que, na verdade, o blockchain não é um framework nem nada, é uma soma de conceitos que muitos já existiam e eles foram se adequando para então criar o Bitcoin, que ele passou pelo problema do double spending. Então, como é que eu vou resolver o double spending? Eu centralizo, mas poxa, ele já queria tirar os bancos, por que ele centralizar? Ou então ele utilizava um ledger distribuído, que DLT, né, que é o Distributed Ledger, já existia, o livro Razão Distribuída já existia, né? Então ele apenas se utilizou. Então talvez o pessoal hoje associe realmente porque vem do histórico, ele foi criado para isso, mas depois que ele foi criado, aí vieram as ideias. Vieram as ideias, exatamente. Mas ele foi criado para isso, realmente. Não para criptomoedas, mas para ativos. Você ter um ativo e você poder transferir uma coisa de valor para outra pessoa sem depender de um mediador. Então, praticamente, o resumo da ópera é isso aí. Ele criou um remédio pra gripe e acabou curando câncer, digamos assim. Pode ser.
E só aproveitando um pouquinho do gancho que o Guilherme já levantou aí em relação a Hyperledger, é algo que eu estou avaliando no momento, que é a plataforma Fabric, o framework Fabric. Faz uns meses que eu venho estudando sobre isso junto com uma equipe. E assim, como o Guilherme falou, é um pouco complexo. A curva de aprendizado não é tão curta assim, mas que vale a pena sim investir, avaliar, estudar a fundo como é que funciona. Principalmente quando se tem uma infraestrutura para isso, quando se tem tempo para isso. Que foi o caso da Conductor, eles nos deram tempo para isso. Então a ideia começou a amadurecer e começou a ganhar um pouco mais de corpo. Então, além de estar avaliando o Fabric nesse momento, eu já indico também, porque por mais que seja trabalhoso estudar a tecnologia, ela possui sim suas vantagens, como, por exemplo, um conjunto de ferramentas que vão auxiliar você a cuidar melhor da sua blockchain. Então, você tem, por exemplo, um Hyperledger Explorer, onde você pode estar fazendo um monitoramento muito interessante, com gráficos, com métricas, com uma série de informações de blocos, de transações, taxa de transações por segundo, por minuto, taxa de montagem, de construção de blocos. Então, além dessa ferramenta Explorer da Hyperledger, há também um benchmark de teste que pode ser utilizado também. É uma das ferramentas que a Hyperledger disponibiliza. Então, é algo que está em processo de evolução e já consegue disponibilizar um conjunto de ferramentas úteis. E que, como o Guilherme falou, no momento está na versão 1.4, o Fabric especificamente falando, mas eles já anunciaram que vai rolar uma versão 2.0. Então, eu, por exemplo, como desenvolvedor, como pessoa que estuda a plataforma, eu fico realmente ansioso e esperançoso de ver o que está por vir aí pela frente. Então, eu avalio e indico o Hyperledger no geral. Excelente. Humberto Júnior, suas considerações, o que é que o senhor avalia, indica ou evita relacionado à blockchain? Bom, Léo, eu acho que é o seguinte, a gente tem que parar um pouco, né, de acreditar muito no hype, né? Eu acredito que as empresas, elas estão... Eu inventei até uma palavra agora, né? Estão muito na moda chain. Tá todo mundo querendo entrar na moda chain. Então, tem gente construindo, como o Juliano falou também, as empresas, elas estão correndo muito atrás disso, né? Como se fosse, assim, realmente uma corrida. Quem chega primeiro, quem descobre a coisa primeiro, quem joga o negócio primeiro na rua. E eu acho que, além de tudo, as pessoas estão perdendo um pouco assim, a noção realmente do que deve ser legal para se implementar com blockchain. Então, dá oportunidade a pessoas que estão dentro da pesquisa, que conhecem a coisa, e fazer com que essas pessoas, obviamente, elas procurem meios de fazer uma aplicabilidade melhor e evitar, obviamente, o consumo de recursos, quer queira, quer não. A gente fala de muita coisa de memória, muita coisa de processamento de CPU, e isso não é legal, né? O consumo de energia... As pessoas não pensam nisso, né? Elas só querem aplicar a coisa sem antes pensar em diversas outras coisas. É mais ou menos isso, entendeu? Então, a moda chain, ela pode acabar causando uma coisa pior, ao invés de resolver o problema real das empresas, entendeu? Excelente. E por último, mas não menos importante, fica Juliano Tosi, que vem agora, na verdade, negar tudo que foi dito até agora e falar que tá tudo errado. Tem que fazer tudo de novo, Juliano. Brincadeira, quais são as suas indicações, avaliações ou, obviamente, evitações no que tange a blockchain? Como eu falei no início, me assusta muito você se sentir seguro pela simples adoção do blockchain em suas soluções, tá? Me parece, inclusive, que a gente tá exagerando um pouco quando a gente descreve o blockchain como algo seguro. E isso é uma das provocações que eu queria fazer a vocês aqui da mesa, né? Vocês se sentem seguros pelo simples fato de ter blockchain aplicado na solução de vocês, seja ela qual for? Eu não me sinto. Então, Juliano, na verdade a gente não tem essa aplicação, pelo menos eu ainda, completa do meu lado, né? Mas eu concordo com o seu pensamento. De fato, a gente tem que pensar um pouco na segurança e ver como é que isso se aplica. Mas a níveis técnicos de solução, sim, eu estou bem confortável. Ao modelo de negócio que eu trabalho hoje, o blockchain vai sim se aplicar perfeitamente. Resta saber como eu tenho que fazer isso e com que eu vou fazer isso. Guilherme compartilhou hoje outra experiência tem muita gente grande trabalhando com isso, tem muita ferramenta boa com isso, mas como eu tentei dizer aqui no início do programa, a gente está bem no início dessa tecnologia, está bem no início desse hype de fato, né? A gente teve um hype da .com lá no início, onde todo mundo tentou fazer .com para tudo que era mercado, e aí foi caindo, no final só os fortes ficaram. A gente tem, por exemplo, no que eu estou trabalhando hoje, estamos iniciando há praticamente
2, 3 meses. É o pensamento de uma iniciativa para o nosso negócio. Mas te respondendo, sim, estou confortável, porém iniciando uma pesquisa ainda. Eu me refiro na condição de usuário, né? Eu vejo que os problemas de segurança relacionados à blockchain, eles me parecem formar uma cadeia própria, né? Onde os elos fracos começam a sobrecarregar os pontos fortes, né? E a gente não pode esquecer nunca que o elo mais fraco dessa relação é justamente o usuário final, ou seja, nós. Então, na condição do usuário, eu particularmente enxergo uma grande incapacidade de proteger nossas identidades, nossas chaves, nossas credenciais e até mesmo os softwares que nós utilizamos no nosso device para trabalhar com blockchain, né? Eu acho que isso nos deixa um pouco expostos a diversos tipos de ataque. Então, na condição de usuário, eu me sinto um pouco receoso, né? O blockchain ainda está muito incipiente, fazendo analogia com o .com que você falou, a gente ainda precisa de um Google no blockchain para deixar a coisa mais factível e mais amigável. Sem dúvida, sem dúvida. Eu me sinto seguro, sim. Então, assim, eu acredito que blockchain vem resolver muitos problemas de segurança que a gente tem hoje. Pegando um pouco mais do gancho de segurança, vem aí um assunto que, depois, se vocês quiserem, fica para uma próxima oportunidade, que não sei se vocês já ouviram falar na criptografia homomórfica, que uma vez que a computação quântica for uma realidade e a gente ia conseguir quebrar qualquer SSL, então a criptografia homomórfica vem para resolver essas questões. Então, por enquanto, eu estou bem seguro e estou bastante satisfeito com o que a gente vem fazendo com o blockchain. Eu queria puxar aqui uma outra provocação para vocês, né? Que é justamente uma das coisas que eu estou avaliando e eu venho lendo bastante a respeito. Com relação ao blockchain público e blockchain privado, né? E aí, como eu citei no início, a gente teve uma declaração bem polêmica, não sei se vocês viram, do Snowden. O Bitcoin é uma implementação pública do blockchain, onde você tem diversas pessoas de forma anônima interagindo, e ele defendeu muito o Zcash. Acho que vocês conhecem o Zcash, que é uma implementação privada do blockchain, onde você permissiona as pessoas que podem ler e escrever naquela rede, né? Me pareceu um modelo bastante interessante, né? E a gente ainda tem um terceiro modelo lá aí, que é um modelo de custódia, né? Onde o grupo de corporações fecha uma rede privada que tem a opção de tornar públicas as transações, mas você, de certa forma, é meio que uma liberdade vigiada. Eu queria colocar esse assunto na mesa porque me parece bastante interessante, né? O que é que vocês acham da aplicação pública e da aplicação privada do blockchain? Depende da aplicabilidade, depende do seu use case. Logicamente, a gente, pro SFD, a rede é toda permissionada. Então, só entra os participantes que o consórcio deixa entrar. Então, todos os dados estão criptografados, estão guardados, estão no nó de cada data center. Só te interrompendo, qual é a dificuldade que tu tem quando tu trabalha com a rede permissionada? Porque eu entendo que a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, eu tenho uma performance melhor numa rede privada, concorda? Quando eu tô falando de uma rede privada, o nível de validação é menor. Mas quais são as desvantagens? Eu não consigo avaliar nenhuma. Assim, dependendo do seu caso de uso, eu só vejo vantagens, na verdade. Você ter uma rede privada, entendeu? Então, assim, se você não quer deixar aberta ao público que ninguém veja aquilo, então, poxa, uma rede privada ou mesmo permissionada é realmente a melhor solução. Que bom que a gente tem isso, na verdade. Eu vejo dessa forma. Eu acho que no caso da rede permissionada, talvez desvantagem, e eu queria até saber se vocês concordam com isso ou não, é em relação ao extremo cuidado que seria necessário ter com as credenciais de cada participante na rede. Então, uma vez que você tem uma rede permissionada, se essas credenciais não estiverem extremamente bem guardadas, se elas forem acessíveis para algum hacker ou algum programa malicioso, você compromete praticamente a rede inteira. Então, talvez uma das desvantagens seria ter esse cuidado extremo onde se guardar essas credenciais de cada participante da rede. E ainda mais quando se fala de credenciais de administradores da rede. Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo isso como uma desvantagem que é característica de uma rede permissionada. Esse cuidado a mais extremo que tem que ser levado em consideração nesse caso das credenciais. Assim, eu vejo que hoje, como acontece, se você perder suas credenciais, se um cliente de um banco perde suas credenciais, ele está exposto a qualquer tipo de coisa. Então, da mesma forma, acontece na rede. E os data centers de cada instituição ou entidade têm que ser protegidos de forma
que evite invasões. Então, assim, enfim, apesar de assim, a gente ter uma segurança a mais, porque mesmo se um hacker conseguir invadir uma rede de blockchain e ele simplesmente invadir uma entidade, ele não vai conseguir fazer praticamente nada com isso. Ele teria que invadir todas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma segurança a mais com isso. Então, por exemplo, se a gente tem 5 entidades trabalhando, o cara vai ter que invadir data center pra caramba pra ele conseguir fazer alguma coisa. Mas, Guilherme, esse permissionamento que você tá falando é numa rede fechada, não é isso? Por exemplo, hoje o Multichain, que é o fork do Bitcoin, a gente consegue fazer uma rede permissionada. Então, assim, hoje o lance que as empresas estão investindo realmente é em rede permissionada, rede privada, protegida. Os nós estão em cada data center de cada instituição financeira ou de cada entidade, ou enfim. Então, é isso, assim, a não ser que você queira usar a rede Ethereum para compartilhar alguma coisa, ou a rede Bitcoin, assim, eu não costumo trabalhar com rede pública, eu sempre trabalho mais com relação à rede privada mesmo, na parte do Ethereum, com o Quorum, que a gente começou a fazer alguns estudos também. Eu nunca realmente trabalhei nada em cima de rede pública. Eu queria só fazer um complemento com relação ao Zcash, né? O Zcash eu achei bastante interessante, que ele nasceu de um protocolo Zero Cash e aí ele evoluiu para criptomoedas Zcash, e é bacana porque ele funciona em uma rede pública, mas você consegue permissionar as pessoas que vão ter acesso. Então você consegue permissionar a origem e você consegue criptografar a origem, o destinatário e o valor transacionado. Eu acho bem interessante esse modelo. Primeira edição do VAT60, nosso episódio piloto, falamos sobre blockchain, trouxemos aqui um casting altamente especializado nesse assunto e, infelizmente, o nosso programa chega ao seu final. A gente vai aqui agradecer a presença de todos, esperamos que você, ouvinte, tenha aproveitado bastante dessa discussão. A gente vai continuar isso, na verdade, nos canais de comunicação do VAT60 com você nas interwebs, pra gente logo trazer também aqui futuramente as suas impressões, os seus feedbacks nas nossas sessões de interatividade. Eu quero aqui nesse momento, então, agradecer a presença de todos nessa primeira edição do VAT60, começando pelo Thiago Sampaio. Thiago, um prazerzão ter você aqui comigo, que esse seja o primeiro de muitos e muitos programas que o VAT60 traga essa informação, além de, é claro, essa descontração para o mundo da tecnologia, sempre com convidados altamente especializados. Obrigado pela sua presença aqui. Você que vai estar sempre aqui ao meu lado, junto com outros integrantes do nosso podcast. Léo, eu que agradeço a oportunidade também de participar do projeto, agradeço a presença de todo mundo aqui. Guilherme, muito obrigado, você de longe aí, contribuiu fortemente, aprendi, tá tudo anotado, vou estudar tudo isso que você falou. E nada melhor do que conversar sobre tecnologia, tomando uma boa cerveja, o prazer é enorme. E é isso, a gente vai se encontrar sempre, aqui é mensalmente, sempre às últimas sextas-feiras do mês. Estamos aqui com o VAT60. Mais uma vez, obrigado, Léo, obrigado a todos. Valeu, Thiago, brigadão aí, só tenho a agradecer. Conversar de tecnologia é sempre um prazer e a gente disseminar conhecimento é sempre bem importante e trocar experiências. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês e sempre que precisarem de mim, eu tô aberto a conversas e, tecnologia é muito bom. Vamos lá. Bom, pessoal, obrigado aí. Eu achei bem produtivo esse bate-papo da gente. Falar sobre blockchain é sempre um assunto bem instigante e vamos em frente. Isso é só o começo de vários podcasts que vem por aí. Bom, foi uma honra para mim poder participar desse podcast, foi muito interessante saber a opinião de especialistas como o Guilherme, saber a opinião também de outras pessoas aqui de dentro da Conducto sobre as perspectivas que cada um tem em relação à tecnologia. Então, para mim foi de muito aprendizado, foi excelente, para mim foi perfeito. Beleza, valeu pessoal, obrigado aí pelo convite também, né? Hoje a gente aprendeu pra caramba aí coisas que a gente não conhecia, né? A experiência do Guilherme aí mostrou que tem muita coisa a ser estudada, a área realmente é muito ampla. O VAT60 ele tá só começando, vai ter muita coisa legal aí mais pra frente pra gente debater com outros convidados, com outras pessoas que vão estar aqui também dando um pouco da sua experiência aí pra gente debater assuntos sobre tecnologia. Nas minhas redes sociais a gente tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, todos eles com a mesma arrobazinha H Alencar Júnior.
Obrigado, Humberto. Humberto passou o link aí também das redes sociais dele, mas todos os links de maior relevância que foram citados no programa, assim como também os links de contato com os nossos participantes do programa. É só você entrar lá em vat60.com.br, lá você vai encontrar todos os posts, todos os episódios, você vai ter os links para as redes sociais do VAT60, que você vai poder interagir com a gente aqui também, mandando nas redes sociais a sua sugestão de tema, a sua sugestão de convidado, o que você achou do nosso programa. Em breve a gente vai começar também aqui uma interatividade, é muito bom a gente saber o que você pensa a respeito do nosso podcast, e lá você vai ter também os links para você poder assinar o nosso podcast em todos os agregadores. Você encontra no Google Podcasts, você encontra no Apple Podcasts, também conhecido como iTunes para os mais antigos, você encontra também no Spotify, exatamente. Então em todos os canais, para você que já é ouvinte de podcast, a gente facilita a sua vida, afinal de contas, podcast é isso, levando da melhor maneira possível o podcast para que você, ouvinte, tenha a escolha de ouvir como, onde e quando você quiser. Esse foi o primeiro episódio do VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Se liga, porque mensalmente a gente vai trazer um programa novo aqui para você, e é claro, contamos com o seu download e com a sua audiência no nosso próximo episódio. Não perca. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.